Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver a última questão sobre progressões de preparação para o exame do 12º ano. A questão agora incide em progressões e nos limites segundo Hein. A questão diz-nos o seguinte: na figura está então representada em referencial x ou y parte do gráfico de uma função f, como podemos visualizar aqui nesta figura, cujo domínio é R. Tal como a figura sugere, as retas de equação y igual a 1 e y igual a menos 1 e x igual a 0 são assíntotas do gráfico de f. Considere ainda a progressão geométrica, cujo primeiro termo é igual a menos 3 quintos e segundo termo é igual a menos 2 quintos. Qual dos seguintes é o valor do limite de f de a de n? Recordam-se destas questões de limite segundo Hein? Ou seja, o limite de f de a de n. Vocês, para estudarem o limite, né, teriam que sempre perceber para onde é que tende a de n, ou seja, têm de fazer o limite em primeiro lugar de a de n e depois fazer a abordagem no gráfico. Para fazermos o limite de a de n, agora não vos dão a solução, dizem-vos que é uma progressão geométrica, dão-vos alguns termos e vocês têm de se arranjar, ok? Daí mais uma questão, né, onde podem sair conteúdos do 12º, mas tocando também parte da questão em progressões. Para nós fazermos o limite aqui da progressão, poderíamos pensar em determinar o termo geral, né? E o termo geral de uma progressão geométrica, a de n, é exatamente o valor do primeiro termo, vezes a razão elevada a n menos 1. Este será então o termo geral de uma progressão geométrica. E se nós tivermos o termo geral, aí podemos fazer o limite. Se bem que nestes casos de termos progressões geométricas, eu abordo a questão de outra forma, sem entrar pelo termo geral. Estamos perante uma progressão geométrica. Nos limites, vocês têm sempre que saber a razão. Sempre, ok? Como é que podemos determinar a razão? A razão pode ser dada pelo quociente de dois termos consecutivos. E vistamos o primeiro e o segundo. A razão é dada pelo segundo termo a dividir então pelo primeiro. Podia ser dado pelo terceiro a dividir pelo segundo, pelo quinto a dividir pelo quarto, não podia ser dado pelo terceiro a dividir pelo primeiro, ok? Tem que ser dois termos consecutivos e o numerador é sempre o maior termo e o denominador exatamente o anterior, ok? Sendo assim, então, para cálculo da razão, a razão seria igual, segundo termo menos 2 quintos, a dividir então pelo primeiro seria menos 3 quintos. Podemos fazer aqui a regra da sanduíche ou do pneu, ou quiserem chamar a isto, e poderemos verificar que aqui os 5 cancelam, menos com menos dá mais, né? Então a razão daria 2 terços. Agora, se a razão dá 2 terços, se vocês estão perante uma progressão geométrica, que é o caso, vocês estão perante uma progressão geométrica, isto é importante, estão perante uma progressão geométrica. Se a razão estiver compreendida entre 0 e 1, que é este caso, nós estamos perante um infinitésimo, ok? Se a razão estiver compreendida entre o módulo da razão, ok? O módulo da razão. Por exemplo, se podia estar compreendido entre 0 e menos 1 e a coisa também funcionava. Quer dizer, o módulo da razão. Se estiver compreendido o módulo da razão entre 0 e 1, o limite da nossa progressão geométrica é sempre igual a 0. Estamos perante um infinitésimo. Reparem nisto. Nós estamos, uma progressão geométrica é assim uma expressão exponencial, né? Temos a razão elevada, quer dizer, a incógnita está no expoente, então podemos pensar numa função exponencial. A nossa ideia é esta função exponencial, a elevado a x, mas quando aumenta muito vai para infinito, quer dizer, o limite seria infinito. Não, isto só é verdade se esta a for maior do que 1, ok? Se a base for maior do que 1, a exponencial vai para infinito. Mas se a base estiver compreendida entre 0 e 1, a função exponencial já tem este desenho, ok? Isto seria igualmente a elevado a x, mas estando a base compreendida entre 0 e 1. Se vocês tiverem 4 e se multiplicarem por um valor menor do que 1, por exemplo, vezes 1 meio, isto vai dar 2, né? Aqui vai dar 2. Se depois pegarmos em 2 e multiplicamos por 1 meio, quer dizer, já dá 1, se depois pegamos em 1 e multiplicamos por 1 meio, quer dizer, o valor está a decrescer e está a tender para 0,
ok? Então sempre que o módulo da razão da progressão geométrica vos dá um valor entre 0 e 1, vocês sabem imediatamente que estão perante um infinitésimo, ou seja, uma progressão que tende para 0, o limite é 0, ok? Agora, ok, já sabemos a razão, se é 2/3, está entre 0 e 1, então vai para 0, tudo bem, será que chega? Será que é suficiente isto? Já sabemos que a adiante tende para 0, mas qual é que é a ideia aqui? É que nós neste tipo de limites é fundamental percebermos se vai para 0 mais ou se vai para 0 menos. Porque se vier para 0 mais, quer dizer o limite já dá mais infinito, e então seria a opção D. Se for por 0 menos, o limite já dá 1, e então seria a opção A. Então é importante a gente perceber se é 0 mais ou 0 menos. O que é que está aqui a acontecer? Nós temos assim aqui uma progressão geométrica que, se a razão está compreendida entre 0 e 1, tende para 0. Agora ela pode tender para 0 mais se vier assim por cima, né? Ou então pode tender para 0 menos se vier assim por baixo. O que é que nos permite distinguir este caso? É o nosso primeiro termo, é o conhecimento que vocês têm de um termo da sucessão. Reparem que se o primeiro termo é negativo, quer dizer assim aqui, quando n é igual a 1, nós temos aqui menos 3/5, então quer dizer que ela vai se aproximar por valores negativos, quer dizer, começa um valor negativo e vai se aproximar a 0 por valores negativos. Se vos dessem um termo da sucessão que fosse positivo, né, quer dizer que ela se aproximava para 0, mas por cima. Então, como a razão está entre 0 e 1, tende para 0, e como os termos são negativos, então tende para 0 menos, ok? E então se tende para 0 menos, o limite de f da AD n, e sabendo que a AD n tende para 0 menos, é fazerem a aproximação a 0 por valores inferiores, então o limite vai dar 1, ok? Então vai dar 1 e então teríamos aqui a resposta correta como opção A. Lembrem-se disso, numa progressão geométrica, se o módulo da razão vos dá valores entre 0 e 1, estamos perante um infinitésimo, ok? Tende para 0. Saber se é 0 mais ou 0 menos, terão que conhecer algum termo da sucessão para perceberem se aproximam por 0 mais ou menos. Fica então aqui a sugestão de resolução para este caso de limites segundo Heine com os conteúdos de progressões geométricas. É sempre um prazer enorme poder jogar e fica desde já um grande abraço e boa sorte para o exame. Tchau.